Muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde, independente do horário que você está assistindo essa aula, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para a aula, aquela que dentro do currículo do Biblifique representa a aula 159. Se você está assistindo esta aula, ou você está aqui no canal do Biblifique, se você está me vendo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Alexandre Klassen. Para quem já costuma nos assistir, quem já está no canal do Biblifique ou quem já foi aluno da plataforma, se você aí, mesmo assim, não lembra quem eu sou, você bateu a cabeça, está com amnésia, caiu de paraquedas aqui, eu sou o Alexandre Klassen, e o tema da aula de hoje é: o homem não é o provedor do lar. Eu sei, parece contraintuitivo, parece um contrassenso, parece que está errado, mas é bíblico. O homem não é o provedor do seu lar e é a vontade de Deus que o homem não seja o provedor do lar. Caso você tenha caído aqui no canal do Biblifique, seja novo, seja nova por aqui, você percebeu que, uau, essa é a aula 159, mas eu não vi 159 vídeos aqui no canal do Biblifique. O que acontece? A gente está gravando uma aula ao vivo toda a semana, ou uma aula nova todas as semanas, e a gente tinha, o Biblifique era uma plataforma de ensino e ela era paga. As pessoas assinavam para ter acesso a todo o conteúdo. Nós gravamos ali cerca de 150 aulas, 140 e alguma coisa, aulas, e eram exclusivas para os alunos do Biblifique, e agora o Biblifique é 100% aqui no canal do Biblifique no YouTube, ou seja, as aulas que eram da plataforma estão migrando gradativamente aqui para o canal do YouTube. Então por isso que a gente não tem todas as 159 aulas aqui, mas esta aula aqui não é da plataforma, não é uma aula antiga, é uma aula nova para essa semana. Estou gravando essa aula no sábado, dia 6 de julho de 2024. Então eu espero que você seja abençoado e edificado. Nós vamos abrir alguns textos aqui, a gente vai discutir o assunto com calma. Eu espero realmente que você seja muito abençoado. O homem não é o provedor do lar, o homem não é o provedor da sua casa. E eu quero mostrar para você de uma forma muito... Eu não estou causando aqui, o objetivo não é causar. Sempre quando eu falo essa frase, o homem não é o provedor do lar, muitos homens, por onde eu ministro, por onde eu falo isso, muitos homens já olham torto para mim, já se mexem, já não gostam do que falam. Sempre quando eu comento alguma coisa assim na internet, a pessoa já vem comentando embaixo. Sempre tem algum homem que quer comentar embaixo, quer falar alguma coisa, como assim? Isso não tá certo, etc. Mas vamos lá, tenha calma então, utilize esse tempo aqui para ser edificado e entenda isso de uma maneira, de uma vez por todas, biblicamente, de como que biblicamente a parada toda funciona. O homem não é o provedor do lar. Vamos lá, vamos lá. Muito se conversa sobre o papel do homem na família. Muito se conversa sobre isso. Já se conversou muito sobre o papel da mulher. Conversa-se ainda bastante sobre o papel da mulher, mas uma discussão que vem tomando conta aí das rodas, especialmente de quem trata de casais, de novos casais que acabaram de casar, curso de noivos, esse tipo de coisa, é qual que é o papel de fato do homem? O homem sempre foi encarado ou sempre foi visto como um homem provedor, como um homem que trabalhava para trazer o dinheiro para casa, com essa responsabilidade. No meio cristão eu estou falando, ok? Eu estou falando possivelmente com cristãos aqui, então sobre isso, é esse contexto que eu estou levando em conta. O homem é o provedor, etc. Se a gente for parar para pensar numa frase que muita gente diz por aí nas igrejas, a gente percebe o ponto fraco das famílias. As pessoas falam assim: o diabo tem tentado atacar a família. Não é? Provavelmente você ouça por aí isso aí. Não, o diabo tem atacado a família, o diabo tem atacado a família, quer destruir a família, etc. Agora, existe um alvo do diabo e que ele não parece ser tão vulnerável, mas é extremamente vulnerável, que é o homem. No final das contas, a maior parte dos problemas, a grande maioria dos problemas sociais que temos hoje, são problemas por causa do problema de homem dentro de casa. Ou o pai ou o marido. Se você for parar para ver drogas, o crime, abusos, a homossexualidade, crimes hediondos, o próprio feminismo, tudo isso é decorrente, é consequência de uma má presença de um homem dentro de casa, ou como marido ou como pai, de alguma maneira, né? Você percebe ali, por exemplo, padrões muito bem claros de
O cara é viciado em drogas. Provavelmente ele tenha tido um pai ausente, ou um pai que trabalhava demais, ou um pai que o agredia, um pai que era extremamente estúpido. Sempre tem um problema na figura do homem. Né? Uma mulher, por exemplo, que está ali com aquelas ideias feministas tóxicas, que não estão bem ajustadas, normalmente há uma má presença de ou o pai ou o marido dentro de casa, o marido ou o pai foram muito violentos até, enfim, existe uma série de discussões em volta disso e eu acredito que você já tenha entendido. Agora, o meu objetivo não é discutir a respeito destes problemas hoje. O meu objetivo é, nesta aula, discutir sobre um conceito que é muito bem visto no meio cristão, que é o conceito do homem provedor. Para o cristão, de maneira geral, quando pensa em um papel saudável do homem dentro de casa, percebem ou pensam ou imaginam o homem como sendo o provedor da casa. E por que eu quero tratar sobre isso? Porque eu tenho uma percepção, eu tenho uma ideia de que o mundo, ou o diabo, ou Satanás, da maneira como você quiser interpretar isso, tem usado este conceito para frear o avanço do reino de Deus, fazendo com que o homem fique simplesmente preso neste conceito, única e exclusivamente. Eu quero abrir alguns textos aqui e a gente vai seguir uma linha de raciocínio para a gente entender aonde eu quero chegar, para nós entendermos por que então que o homem não é o provedor do lar. Vamos lá, vamos comigo. Vamos abrir o primeiro texto. Lucas, no capítulo 10, versículo 38, diz o seguinte: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres, ou com seus muito afazeres. Então presta atenção, Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, o contrário de Maria, estava ocupada com os seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos estes detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Gosto, inclusive, da versão à nossa direita aqui, da Almeida, revista atualizada. Eu li ela na NVT e vamos ler esse último versículo aqui, esses dois últimos versículos aqui na Almeida, revista atualizada, dizendo: Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Vamos lá, temos aqui duas situações. Uma, Marta trabalhando, Marta fazendo muitas coisas, servindo Jesus, servindo a casa, fazendo muitas coisas, e Maria sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus falava. Marta fica indignada com Maria porque Maria não a estava ajudando, e Jesus olha para Marta e fala assim: Marta, você está inquieta com tantas coisas, só que só uma coisa você precisava fazer, que é fazer o que Maria está fazendo. Ela escolheu a boa parte. Presta atenção nisso aqui. Maria escolheu a boa parte, e isso não será tirado dela. Ela escolheu a boa parte. Marta trabalhava para Jesus. E estava tudo certo trabalhar. Estava tudo certo Marta trabalhando. O problema era que ela se ocupava demais, é que ela achava esse trabalho importantíssimo demais, e este trabalho que ela estava realizando, mesmo que servindo a Jesus, mesmo que com uma intenção relativamente correta, não era a melhor parte, não era a melhor ação, não era o melhor do que a melhor coisa que ela poderia estar fazendo. O problema não era a Marta, não era ela trabalhar, não era a Marta trabalhar. O problema era ela perder a melhor parte. Jesus aqui nesse texto, embora existam duas figuras femininas na situação, e a gente está falando aqui do homem como provedor,
a gente está falando com os homens especificamente aqui, ou a problemática gira em torno dos homens, embora o texto aqui fale sobre duas mulheres, a questão aqui não são as duas mulheres, é a antítese, a comparação que Jesus faz entre trabalho e comunhão com ele. Jesus faz uma comparação entre duas coisas, entre trabalhar e entre ter comunhão com ele. E ele diz: ter comunhão com ele é melhor do que trabalhar. Ter comunhão com ele é a melhor parte. Trabalhar não é a melhor parte. Jesus não está falando que trabalhar é ruim. Jesus não está falando que trabalhar é proibido. Jesus não está falando que trabalhar não deveria ser feito. Ele está dizendo que a comunhão com ele é a melhor parte. Jesus é muito claro em dizer isso. Agora, quando a gente pega o conceito sobre trabalho, então esquece a figura de Maria e Marta aqui e entenda a figura de trabalho e comunhão. A mensagem que Jesus está passando aqui é essa, é trabalho e comunhão. Ele faz essa comparação entre uma coisa e outra e aproveitou ali a oportunidade que tinha para ensinar isso, certo? Quando a gente pega o conceito sobre trabalho, trabalho representa socialmente a principal atividade do homem. O trabalho por si só, quando a gente olha para o trabalho, ele é um conceito masculino. Ah, Alexandre, você está dizendo que mulher não pode trabalhar? De forma alguma. Mulher pode trabalhar, está tranquilamente. Ok, está tudo certo. E a mulher trabalha de alguma forma, mesmo que ela não trabalhe no mercado profissional normal. Se ela é mãe, por exemplo, ela tem trabalho, ela está trabalhando. Marta, por exemplo, ela não estava trabalhando no escritório. Marta estava trabalhando em casa, servindo as pessoas. Então a questão toda é do trabalho. Mas a figura do trabalho, o conceito sobre trabalho, é um conceito masculino. A gente não pode fugir disso. Socialmente ele é assim. O trabalho é uma figura masculina. O trabalho foi criado para o homem. A gente já vai ver sobre isso, já vai ver isso. Então, o trabalho é um conceito masculino. Certo? Então, quando a gente olha para trabalho, sabendo que ele é um conceito masculino, ele é um conceito entregue para o masculino, para o homem, a gente precisa de uma leitura mais apurada do que as escrituras, do que a Bíblia, do que a palavra de Deus fala sobre esse tema específico, sobre trabalho especificamente. Porque quando a gente olha socialmente o que o trabalho representa hoje, o trabalho é uma fonte de sustento. Mas a gente precisa se perguntar o seguinte: qual é, de fato, o papel do trabalho na vida de um homem? Já que a gente está falando sobre o homem como provedor, ou não. O trabalho hoje, socialmente, é conhecido como o trabalho que traz a provisão, como o trabalho que traz o sustento. Mas a gente precisa se perguntar qual é, de fato, o trabalho é, de fato, o sustento? É do trabalho que vem o sustento? É o trabalho que provê? É o trabalho do homem que provê, o que faz o homem, então, ser o provedor? Ou se não, qual é o papel do trabalho na vida de um homem? E o fato do trabalho ser uma figura masculina, um conceito masculino, e é onde ou no qual o homem gasta a maior parte do seu tempo, isso faz dele, então, um provedor, já que ele ganha dinheiro trabalhando, então faz disso, ou faz do homem um provedor de casa? Ah, mas Alexandre, você está dizendo que o conceito do trabalho é masculino, isso é sexista? Não é. Porque a maior parte do tempo que o homem gasta no seu dia é onde? No trabalho. E a mulher, ela, quando ela é mãe, ela tira uma licença de maternidade, porque ela não consegue trabalhar, ela tem que cuidar daquela criança. E tá tudo certo com isso. Agora, o conceito do trabalho é um conceito masculino, e se você duvida disso, vamos rever os conceitos aqui. Mas, historicamente e socialmente, o trabalho é uma figura masculina. Então, a gente precisa ler, de fato, o que a Bíblia fala sobre trabalho. E vamos abrir o primeiro texto, então, para a gente começar a discorrer a respeito do assunto. Vamos lá para Gênesis 2. Gênesis 2, versículo 15. Versículo 15 primeiro e depois a gente vai pular para o 19. Versículo 15 de Gênesis 2 diz o seguinte: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Alexandre, quando a Bíblia diz aqui homem, ele diz homem ser humano ou diz homem homem? Nesse caso,
interpretativamente falando, é o homem. Por quê? Porque a mulher não tinha sido criada aqui ainda. Alexandre, o que isso quer dizer? Que o trabalho ele foi criado para o homem antes da mulher ser criada. Então quer dizer que o trabalho não foi criado para a mulher? Não, porque a mulher ela aparece como uma ajudadora idônea. Se ela ajuda a trabalhar também. Então não é isso. O primeiro statement, o primeiro disclaimer que a gente precisa fazer aqui quando a gente olha o tema da aula é o seguinte: eu não estou dizendo que a mulher não pode trabalhar e não deve trabalhar. Eu estou dizendo, a minha dúvida é, o homem é o provedor ou não é o provedor? Certo? Então vamos lá. O trabalho foi criado para o homem, porque se a gente fala assim, ó, Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele e guardá-lo, isso aqui é um trabalho. Cultivar um jardim é trabalho. Você tem que arar a terra, você tem que cuidar da terra, você tem que regar a terra, você tem que mexer na terra, você tem que deixar aquela terra saudável, você tem que deixar aquela terra do jeito que precisa estar para aquelas plantas crescerem. Então, cultivar o jardim do Éden era trabalho. E o trabalho foi criado para o homem antes mesmo da mulher ser criada. No versículo 19, Deus entrega um outro trabalho para o homem. Versículo 19. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Opa, peraí. O homem tinha um trabalho, cultivar o jardim e tomar conta do jardim. Ao mesmo tempo, Deus deu uma outra ordem. Deus deu um outro trabalho para o homem. Qual era o trabalho? Dar nome aos animais. Adão, quando você não estiver cultivando a terra, guardando o jardim, arando o jardim, tendo aquele trabalho braçal que você precisa fazer no jardim, você usa o seu cérebro, você usa o trabalho cognitivo, você usa essa máquina que eu coloquei ali entre duas orelhas para você, e você dá nome, então, aos animais. Ou seja, o homem tinha basicamente dois trabalhos aqui. Aqui está abrangendo todos os tipos de trabalho antes que alguém fale alguma coisa diferente disso. A gente está falando de um trabalho braçal e a gente está falando de um trabalho cognitivo, um trabalho por meio de pensamento e um trabalho por meio da força do braço, por meio da força física. Era trabalho. O trabalho foi entregue ao homem antes mesmo da mulher ser entregue para ele. Quando a gente olha o Éden, a gente percebe que Deus cria 4 coisas importantíssimas. A primeira, ele cria a obediência. Ele cria a chance do homem obedecer a Deus ou não, com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Alguns vão chamar isso de livre-arbítrio. Ele cria, em segundo lugar, o ecossistema todo, no qual o homem pode fazer o que foi criado depois disso, o trabalho. Todo o ecossistema que nós temos, o jardim que foi entregue ao homem, toda a terra, todas as árvores, todos os animais, tudo isso que existe foi criado para que o homem pudesse trabalhar. E depois disso, então, em quarto lugar, o homem cria, o Deus cria o trabalho. A questão toda aqui, galera, é o seguinte, deixa eu até tirar antes da gente continuar lendo o texto. A questão toda aqui é a seguinte: em nenhum momento, o trabalho aqui foi relacionado com sustento e provisão. Em nenhum momento. Em nenhum momento Deus chegou para o homem e falou assim: ó, você tem que cultivar e guardar o jardim, porque se você não cultivar e guardar o jardim, você não come. Porque o teu trabalho é a fonte do teu sustento. O teu trabalho é a fonte da tua provisão. Em nenhum momento Deus fala isso. Em nenhum momento, Deus também fala assim, ó, a partir do momento que você começar a dar nome aos animais, frutos diferentes vão começar a nascer nas árvores. Também não fala isso. Então, em nenhum momento na criação do trabalho, o trabalho foi criado com o conceito, o intuito de provisão e sustento. O conceito de sustento e provisão, ele só aparece em Gênesis 3, a partir do versículo 17, quando o homem peca. Quando o homem peca, ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que ele não deveria comer. Quando ele desobedece a Deus, quando ele peca, então, aí sim o trabalho entra como fonte de sustento e fonte de provisão. Gênesis 3, 17 diz o seguinte: e ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa.
Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá dos frutos e grãos. Com o suor do seu rosto, com o suor do rosto, você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará. Opa, eu não coloquei o texto aqui na tela. Então vamos ler de novo, vou colocando o texto na tela aqui. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida, agora sim, ó, terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá dos seus frutos e grãos. Com o suor do seu rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará. O trabalho, ele só aparece como uma fonte de sustento, o trabalho só aparece como uma fonte de provisão a partir do momento que o homem peca. Antes disso, o trabalho não tinha aparecido dessa forma. Deus chamou o homem ao trabalho na criação. O trabalho foi criado junto com o homem. O trabalho, então, o que eu quero dizer com isso, é uma necessidade humana básica. É uma obediência a Deus. Trabalhar é uma obediência a Deus. E por que eu estou dando ênfase nisso? Porque a partir do momento que eu falo assim, ó, o homem não é o provedor do lar, muitos homens olham para mim e falam assim, então eu trabalho para quê? Só que o trabalho ele não foi criado para sustento e o trabalho não foi criado para provisão. O trabalho foi criado como uma necessidade humana básica, como comer, dormir, orar, fazer sexo, se relacionar, ter amizades, se relacionar com outras pessoas. É uma necessidade humana básica. O homem foi criado para trabalhar. Criado para trabalhar. Trabalho não é uma maldição. O trabalho em si não é uma maldição. É um componente indispensável para a vida humana. É uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Só que ele precisa ocupar o lugar certo. Nós precisamos entender para que então servia o trabalho. Se ele não era uma fonte de sustento e provisão, para que ele existia? Por que o trabalho é uma necessidade humana básica? Ora, o trabalho de Adão preparava um ambiente propício para o surgimento de uma próxima geração. Desculpa. Se ele não trabalhasse, se ele não cuidasse do jardim, se ele não cultivasse o jardim, uma próxima geração não poderia vir. Uma próxima geração não poderia surgir. Muito bem, Adão trabalhava, cultivava a terra, uma próxima geração vinha, e essa próxima geração também trabalhava e cultivava a terra, e uma próxima geração vinha, aproveitava-se o que tinha sido trabalhado até então, trabalhava mais, até que uma próxima geração viesse, e trabalhava mais, até que uma próxima geração trabalhasse. Do que a gente está falando aqui? De uma criação de uma sociedade. O trabalho, ele foi criado para o homem para que ele construísse uma sociedade, para que ele pudesse frutificar, para que ele pudesse se multiplicar, para que ele pudesse encher a terra e para que ele pudesse sujeitar a terra. O trabalho é uma ferramenta, era um modus operandi, era um método que Deus usou para que o homem pudesse cumprir aquilo que Deus havia ordenado ele a fazer lá em Gênesis 1, 26 a 28. Quando Deus olha e fala assim, olha, eu criei vocês à imagem e semelhança de Deus, agora vocês vão frutificar, vocês vão multiplicar, vocês vão encher a terra e vocês vão dominar a terra, vocês vão sujeitar a terra. Como isso acontece? Trabalho. O trabalho era o que era necessário para gerar uma sociedade, para gerar essa multiplicação, para gerar esse avanço, para gerar esse enchimento da terra que Deus gostaria. Além disso, quando eu trabalho pensando em uma outra geração e quando eu trabalho em serviço da sociedade, automaticamente, por meio do trabalho, eu estou amando. Ora, se Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança, e se Deus é amor, de acordo com 1 João, a imagem e semelhança do homem é o quê? Amar. E como que o homem poderia amar? Ele amava a Deus obedecendo,
não comendo da árvore do fruto do bem, da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele amava o próximo por meio do seu trabalho e ele amava a esposa por meio do casamento. Alexandre, o que isso quer dizer? O trabalho, primeiramente, é um ato de obediência a Deus. É obrigatório para trabalhar. Ponto. O homem foi criado para isso. E aqui eu estou dizendo ser humano. Cada um com o seu estilo de trabalho. Mas o homem foi criado para isso. Ora, se eu estou falando em ato de obediência, eu estou falando também em um ato de adoração. Ou seja, o trabalho serve para o quê? Para adorar a Deus, para obedecer a Deus, para adorar e glorificar a Deus, para construir, para servir a sociedade e para amar o próximo. O que eu estou querendo dizer é que pensar no seu trabalho, na essência, apenas no sustento, na provisão, é equivocado e é limitadíssimo. Agora o seguinte, muito bem, você pode estar pensando o seguinte, Alexandre, mas esse é o conceito de trabalho antes da queda, antes do pecado. Porque no pecado, então, o trabalho aparece como uma fonte de sustento mesmo. Ó, com o suor do seu rosto você vai ter o seu sustento. Você vai ter que trabalhar muito para a terra te entregar o que você precisa. Então, na maldição de Gênesis 3, depois do pecado, o trabalho aparece como uma fonte de provisão, como uma fonte de sustento. Mas, agora começa a nossa viagem. Mas, depois do pecado acontecer, depois de tudo isso acontecer, a humanidade foi indo, veio Noé, a sociedade, ela resetou, a sociedade começou de novo depois de Noé. E aí surge um cara chamado Abraão. Abrão ainda na época. E Deus resolve fazer uma aliança com esse cara, Abraão. Ele faz essa aliança em Gênesis 12, ele reafirma essa aliança em Gênesis 15 e Gênesis 17. E ele diz o seguinte, ele promete para Abraão o seguinte, não vou ler os textos aqui, que não é o caso, mas existem inúmeras aulas do Biblifique aqui em que a gente expõe isso. Ele diz o seguinte, Abraão, por meio de você, eu vou fazer uma grande nação. Por meio de você, você vai crescer, você vai se multiplicar. Depois veio Isaac, depois veio Jacó. Então, por meio da família de Abraão, por meio de Abraão, Isaac e Jacó, surgiu então a nação de Israel. Nação esta que tinha uma aliança com Deus. Algo que as outras nações não tinham. A nação de Israel tinha uma aliança. Essa aliança vinha por meio de Abraão. E nesta aliança, nessa esfera aqui, Deus abre um hiato na maldição de Gênesis 3. E se apresenta nesta aliança para o seu povo como um Deus provedor. Um Deus provedor. Alguns vão chamar isso de Jeová Jireh, de acordo com Gênesis 22, quando Deus ele provê o cordeiro para o sacrifício no lugar de Isaac. Deus se apresenta para Abraão e Deus se apresenta para o seu povo como Jeová Jireh, como um Deus provedor. E ele faz um hiato, ele faz uma pausa, ele faz um vácuo na maldição de Gênesis 3. O que eu quero dizer com isso? Com esta nação, com este povo com o qual Deus tinha uma aliança, a maldição de Gênesis 3 não estava valendo. Com todo o restante do mundo valia, mas com eles não. Alexandre, como assim? Vamos lá, vamos abrir uns textos aqui para a gente ver como é que isso aqui funciona. Êxodo 16. Desculpa, gente, vou tossir mais uma vez. Pronto. Êxodo 16, no versículo 34, diz o seguinte: Arão fez conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha de maná. Peraí que eu abri o texto errado. Peraí, deixa eu achar. É 16:4, é 16:4. Vamos aqui para cima. 16:4. Aqui, ó. 16:4. Aqui, ó. Esse texto aqui. Então o Senhor disse a Moisés: Vejam, farei chover comida do céu para vocês. Vejam, eu farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso, eu os provarei para ver se seguirão ou não as minhas instruções. Em nenhum momento, aqui Deus está falando do maná, ok? A gente está falando do maná, é o texto em que Deus promete um maná para o povo. Em nenhum momento Deus chega e fala assim, eu quero que vocês trabalhem, e se vocês trabalharem, eu farei chover comida do céu para vocês. Em nenhum momento ele fala
também. Olha, se vocês trabalharem, vai nascer da terra em que vocês cultivarem um pão para vocês comerem. Não, ele fala assim, ó, vejam, eu tenho uma aliança com vocês e eu farei chover comida do céu para vocês. Essa é a promessa de Deus para com o seu povo, com o qual ele tinha uma aliança, quando o povo ainda estava no deserto. Agora, vamos ler alguns outros textos de Deuteronômio aqui. Deuteronômio 8, a partir do versículo 7, vamos ler até o 10. Pois o Senhor, seu Deus, está levando vocês para uma terra boa, com riachos e tanques de água, com fontes que jorram nos vales e colinas. É uma terra de trigo e cevada, com vinhedos, figueiras e romanzeiras, com azeite e mel. É uma terra onde há muito alimento e não falta coisa alguma. É uma terra onde há ferro nas rochas e cobre em grande quantidade nos montes. Quando tiverem comido até se saciarem, lembrem-se de louvar o Senhor seu Deus pela boa terra que ele lhes deu. O texto está dizendo aqui, ó, eu, Deus, vou prover uma terra com todos esses benefícios aqui: trigo, cevada, vinhedos, figueiras, romanzeiras, ferro, cobre, tudo isso. Riachos, tanques de água, fontes que jorram nos vales. Tudo isso é uma terra que existe e eu estou dando para vocês, povo com o qual eu tenho uma aliança. Vamos lá, vamos seguir. Deuteronômio 8, a partir do versículo Deuteronômio 11, a partir do versículo 10. Pois a terra em que vocês estão prestes a entrar para tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, e onde plantavam as sementes e faziam valas de irrigação com o pé, como numa horta. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: quando eles estavam no Egito, eles plantavam no Egito, pelo Egito ser uma terra muito seca, em volta do Nilo, eles tinham que plantar, só que eles não podiam plantar com profundidade. Não nascia algo muito profundo, porque não tinha tanta terra, ou, aliás, quando não tinha tanta água na terra. Então, quando as coisas nasciam pequenininhas, como numa horta. E aí no versículo 11 ele faz um contraponto. A terra da qual em breve tomarão posse é uma terra de montes e vales, com chuva em grande quantidade. Terra da qual o Senhor seu Deus cuida, terra da qual o Senhor seu Deus cuida continuamente todo ano. Quem que cuida da terra? O Senhor seu Deus. Não eram eles que cuidavam da terra, era o Senhor seu Deus que cuidava da terra. Deus se apresenta mais uma vez como provedor, como sustentador, como aquele que entrega a provisão, como aquele que entrega o sustento, como aquele que entrega tudo o que é necessário. Mais um texto. Deuteronômio 28, a partir do 3, vamos ler até o 6. Suas cidades e seus campos serão abençoados. Isso aqui é tudo promessa de Deus para com o seu povo. Seus filhos e suas colheitas serão abençoados. As crias do seu gado e de seus rebanhos serão abençoadas. Seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados. A todo lugar que forem e em tudo o que fizerem serão abençoados. O Senhor derrotará os seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra vocês de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. O Senhor lhes garantirá bênção em tudo que fizerem, e ele encherá os seus celeiros de cereais. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que ele lhes dá. Sacou aqui? Conseguiu entender que com o povo com quem Deus tinha uma aliança, Deus se apresentou como um provedor. Agora não era mais o trabalho deles que os sustentava, não era mais o trabalho dele que provisionava, era o próprio Deus que dava o sustento. O trabalho permanece, porque o trabalho é um ato de obediência a Deus, de serviço à sociedade e de amor ao próximo. O trabalho permanece. Em nenhum momento Deus falou assim, ó, não precisa mais trabalhar, não precisa mais plantar, não precisa mais cultivar a terra, não precisa mais nada disso. Em nenhum momento Deus falou isso. Mas Deus se apresenta agora como provedor. Vocês vão trabalhar, vocês vão continuar trabalhando, vão continuar fazendo o que vocês estão fazendo, mas quem vai prover, quem vai dar para vocês, quem vai dar o sustento para vocês sou eu, Deus. Porque eu, Deus, tenho uma aliança com vocês. É Deus falando com Israel. Agora, talvez você esteja se perguntando o seguinte: Alexandre, tudo bem, essa é uma aliança de Deus com Israel. E a gente? Eu não sou Israel? Eu não sou Israel? Eu não estou no Antigo Testamento?
Eu não sou Israel? Deus se apresenta assim para mim também? Ou eu estou debaixo da maldição de Gênesis 3? Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos ler uns 2 textinhos aqui, ó, de Gálatas, e a gente já vai entender isso aqui. Gálatas 3, versículo 8, diz o seguinte: As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Quem são os gentios? Nós. Todos aqueles que não são judeus, todos aqueles que não são povo de Deus escolhido ali, são gentios. Ele, Deus, anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: Todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Ora, a gente não acabamos de ler as bênçãos que o povo tinha por meio de Abraão. Acabamos de ler promessas que Deus fez para o povo da aliança. O texto aqui, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, todos os gentios que creem participam desta mesma bênção que Abraão. Ou seja, se Deus se apresentou na sua aliança como provedor da nação de Israel, como provedor do povo vindo de Abraão, esta mesma bênção, este mesmo Deus, esse mesmo Jeová Jireh, eu também tenho acesso quando eu creio no Evangelho, quando eu creio em Cristo. Olha no versículo 14. Versículo 14, ele diz: Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O que os 2 textos querem dizer é o seguinte: se Deus se demonstrava como provedor para a nação de Israel, se Deus se demonstrava como provedor para Abraão e seus filhos e sua descendência, da mesma forma nós, gentios, que cremos e fomos justificados pela fé, nós também temos acesso a esta mesma bênção. Ou seja, se Deus era provedor para eles, Deus é provedor para nós também. Se Abraão e sua descendência tiveram a bênção, as promessas da aliança em que Deus se demonstrava, em que Deus se apresentava como provedor, nós que somos também agora filhos de Abraão, de certa forma, da aliança que Abraão também tinha, as bênçãos que Abraão também tinha, por meio de Cristo Jesus, nós também temos acesso a esse Deus provedor. Ora, se Deus é provedor, o que o homem é do seu lar? Daí alguns olham e falam assim: então eu não vou trabalhar, como eu já disse. Mas o trabalho se mantém. Em nenhum momento, a Bíblia diz para parar de trabalhar. Ela só está dizendo que o teu trabalho, para o povo que está debaixo dessa cobertura espiritual de Deus, essa cobertura espiritual por meio de Cristo, está debaixo desse senhorio de Jesus, em que Jesus como Senhor, nós obedecemos e Ele nos protege, Ele nos sustenta, Ele provê. Em nenhum momento disse que não é para trabalhar, mas se nós estamos debaixo dessa cobertura e Deus se apresenta como nosso provedor, o que o homem é? O trabalho se mantém. Mas não é do trabalho o nosso sustento. O trabalho serve para adorar a Deus, amar o próximo e servir a sociedade. Lutero, e diz que é Lutero que disse essa frase, ele diz: olha, a vaca, Deus ordenha a vaca por meio das mãos do ordenhador. O Tim Keller, no seu livro Fé e Trabalho, diz: o trabalho é a máscara de Deus, ou a máscara que Deus usa para suprir a necessidade do seu povo. Então, o trabalho continua, o cultivo da terra continua, mas o sustento, a provisão, ela não é do trabalho. E aqui os homens começam a entrar em crise. Porque o homem acorda de manhã e ele pensa: não, eu vou trabalhar porque eu preciso trazer comida para dentro de casa. Não é isso que eles não é isso que você fala, homem? Não é isso que você pensa? Eu preciso trabalhar porque eu preciso trazer dinheiro para casa, preciso de receita. Preciso comprar leite, preciso comprar pão. Não é isso? Mas se você está debaixo de uma aliança feita com Deus por meio de Cristo, e nesta aliança você tem a mesma bênção de um Deus provedor, você não é o responsável por essa provisão. Você trabalha por um outro motivo, mas a provisão não é tua. Mas então, qual é o papel do homem?
Porque o papel da mulher está muito claro. No meio cristão, o papel da mulher está claro. O homem não consegue ser mãe, a mulher, sim. O homem não consegue fazer uma pá de coisas que a mulher consegue fazer. Não consegue, o homem não consegue fazer um monte de coisa que a mulher faz. Então o papel da mulher, dentro do espectro cristão, dentro do conceito cristão, dentro do núcleo cristão, ok, tá beleza. Mas se o homem não é o provedor, o homem é o quê? Vamos lá, vamos abrir um texto. Vamos abrir. Vamos lá. 1 Coríntios 11, eu vou ler um versículo só, que é o versículo 3. Mas quero que saibam de uma coisa. O cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. Vamos lá, vamos discutir a respeito disso aqui. Paulo, escrevendo aos Coríntios, a igreja de Corinto, ele diz o seguinte, pessoal, o cabeça do homem, ele está tratando aqui, tá, de um ambiente familiar, ok? Contextualmente aqui. Ele vai falar sobre isso primeiro e depois ele vai falar sobre a ceia. Mas falando aqui, ele está falando sobre a ordem das coisas dentro da família. E ele diz o seguinte, olha, o cabeça do homem é Cristo. O cabeça de Cristo é Deus. O homem é o cabeça da mulher. E a mulher é a cabeça dos filhos. Então ele estabelece uma ordem aqui, ó. Deus, Cristo, homem, mulher e filhos. Alexandre, onde você quer chegar? O homem, ele não é biblicamente o provedor. O homem é biblicamente o cabeça. E o que isso significa? O homem é a interface entre Jesus, Cristo e a família. O homem, ele não é um provedor que trabalha e traz dinheiro para casa. Não. O homem é a interface entre Cristo e a família. O homem é o pastor do seu lar. O homem não é o provedor do seu lar. O homem é o pastor do seu lar. O homem é o responsável espiritual da casa. Uma família vai ser tão espiritual quanto o homem for. Se você quer famílias espirituais, você precisa desenvolver homens espirituais. O homem representa para a família o que Cristo representa para a igreja, a cabeça, a cobertura. O que eu quero dizer é o seguinte: perceba o que está acontecendo. Tem um monte de mulher sozinha nas igrejas, nas células, porque o homem está trabalhando. E não é para isso que o Deus chamou o homem. O homem é o pastor da sua casa, ele não é o provedor da sua casa. O que eu estou querendo dizer é que o diabo, ele tem usado o conceito de homem provedor para fazer com que o homem fique preso no trabalho, fique preso nesse conceito e ele esqueça de pastorear a sua própria casa. E aí a mulher tem que ser a responsável espiritual da casa em educar os filhos dentro do evangelho, em educar os filhos dentro dos caminhos de Deus, em agradar a Deus na sua educação. E o homem tem esquecido do seu papel, achando que trazer dinheiro para dentro de casa é cristão, é bíblico, e não é. Porque se na tua casa você é o provedor, eu lamento. Você está tirando de Deus o que ele poderia estar fazendo por você. E desculpa, numa casa eu prefiro que Deus seja o provedor do que um homem. O homem é o pastor da sua casa. Se você quer que a tua família seja espiritual, esposa, mulher, se eu estou falando com mulheres agora, se na tua família você quer uma família espiritual, filhos no caminho de Deus, o seu marido precisa tomar esse lugar de pastor da casa. Homem, se você quer ter uma casa que seja espiritual, que ande nos caminhos de Deus, que seja cheia da presença de Deus, cheia da unção de Deus, que, cara, meu Deus do céu, que Deus faça parte dessa família, essa responsabilidade é sua. Sua. E aí, o diabo vem depois do pecado, e ele usa uma maldição, e ele prende o homem cristão num conceito de homem provedor. O homem procura o reconhecimento da sua esposa
trazendo dinheiro para dentro de casa. Puxa, mas eu trago dinheiro. Eu estou pagando a escola dos meus filhos. Olha o tanto de dinheiro que eu estou trazendo. Olha a vida que eu posso dar para vocês. Olha as viagens que nós temos feito. Grande coisa. Grande coisa. Teus filhos estão indo para o inferno. Tua esposa está largada. O homem é o pastor, ele não é o provedor. O homem é o pastor. Olha esses textos aqui. Olha esse texto aqui. 1 Coríntios 2:8. Quero, portanto, que em todo lugar de culto os homens orem com mãos santas levantadas, livres de ira e de controvérsias. Vamos ler no texto da direita. Na direita aqui, ó, na Almeida Revista Atualizada, onde eu marquei ali, ó. Quero, portanto, que os varões, os homens, orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Não, Paulo está dizendo o seguinte: eu quero, portanto, que os homens trabalhem muito. Quero, portanto, que os homens sustentem muito bem a sua casa. Quero, portanto, que os homens sejam bons trabalhadores. Quero, portanto, que os homens trabalhem para dar uma boa vida aos seus filhos. É isso que o texto fala? Não. Eu quero, portanto, que os homens orem em todo o lugar, levantando mão santa, sem ira e sem animosidade. O homem, hoje, no meio cristão, ele acha que ele não tem que ir numa reunião de oração porque ele tem que trabalhar. Ele acha que ele não tem que ir na célula porque ele está cansado do trabalho. Ele acha que ele tem que trabalhar muito e por isso ele tem que orar um pouco menos. Só que se a gente não entender que o homem é o provedor, aliás, que o homem é o pastor e não o provedor, a gente nunca vai entender esse próximo texto, tão famoso. E é exatamente dentro desse conceito do homem como pastor, o homem que cuida da sua família espiritualmente, o cabeça, é só com esse conceito que nós entendemos esse texto aqui. Mateus 6:25 diz: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida e o corpo não é mais do que a roupa. Vamos lá para o versículo 31 agora. Portanto, não se preocupem, não se ocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Estas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. O conceito de homem provedor é um conceito pecaminoso, ele vem do pecado, é um conceito pagão, porque ele diz: o seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, então, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas que os homens têm buscado hoje, que é sustentar a família, lhes serão dadas, lhes serão acrescentadas. O que eu estou querendo dizer, homem, é que você tem que parar de achar que o teu trabalho é a coisa mais importante da tua vida. Porque ele não é a melhor parte. Você está achando que o teu trabalho é a melhor parte, você está achando que você está fazendo um grande papel, trabalhando muito e sustentando a sua casa. Sendo que Deus está falando assim, ó, cara, eu quero que você busque o reino em primeiro lugar. Porque a provisão é minha, o sustento é meu. Tem um texto, tem uma frase que é do Leonard Ravenhill, no seu livro Por que Tarda o Pleno Avivamento? E a frase do Leonard Ravenhill é uma citação de uma outra frase, de um outro livro, ok? Então a frase, eu vou ler a frase, tudo que eu ler aqui é o que está escrito no livro. Diz o seguinte: não devemos, por exemplo, substituir o trabalho pela oração. Assim como esta não pode ser substituída pelo trabalho. Em sua obra The Weapon of Prayer, ainda pouco conhecida, The Weapon of Prayer não tem tradução no Brasil, não tem livro traduzido no Brasil, significa ou a oração como arma ou a arma da oração, ok? The Weapon of Prayer. Ele diz, E.M. Bounds, que é o autor desse livro, The Weapon of Prayer, diz o seguinte: é melhor negligenciar o trabalho do que a oração. O que eu quero dizer, o que eu quero deixar aqui, é uma reflexão importante de que o homem não é o provedor do seu lar, o provedor é Deus.
O homem é o pastor do seu lar. E o homem deveria estar se ocupando em primeiro lugar em quanto tempo ele ora e não em quanto tempo ele trabalha. Eu não estou dizendo que não é para ele trabalhar, porque trabalhar é um ato de obediência a Deus, adoração a Deus, serviço à sociedade e amor ao próximo. Trabalhar é sua obrigação, homem. Mas não é o que vem em primeiro lugar. O que vem em primeiro lugar é o reino. E é sobre isso que eu quero que você reflita por meio dessa aula. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Deus abençoe e até a próxima.